Olá, este é o vídeo relatório do experimento de difusão molecular em gases, realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. O experimento realizado teve como objetivo determinar o coeficiente de difusão molecular entre gases, utilizando-se a célula de Arnold em condição pseudoestacionária. Neste experimento, consideramos que o processo difusivo é predominante, isto é, os processos convectivos podem ser desprezados, e que ele se dá somente na direção z. Portanto, a velocidade de transporte de massa pode ser dada pela primeira lei de Fick. A força motriz para a difusão é o gradiente dYA/dz, onde YA é a fração molar de A e Z é a altura do filme estagnado. O coeficiente de difusão é o fator de proporcionalidade empregado na lei de Fick, que descreve a transferência de massa quando a difusão é o fenômeno de maior importância, podendo-se desprezar os processos convectivos. Esse coeficiente depende da pressão, temperatura e composição do sistema, e indica a capacidade de uma substância se difundir em um meio, o que depende da mobilidade da substância em si e da sua interação com o sistema. A célula de Arnold, utilizada no experimento, consiste em um tubo capilar preenchido com metanol puro, enquanto o ar flui no extremo aberto deste tubo. Ao circularmos cuidadosamente uma corrente de ar pelo topo da célula, é formada uma camada estacionária deste gás entre o extremo aberto do tubo e a superfície do líquido. Deste modo, o metanol se vaporiza e difunde-se nessa camada estagnada devido ao seu gradiente de concentração. Por outro lado, o fluxo de ar na extremidade do tubo garante que, neste ponto, a concentração de metanol seja nula, ou seja, tudo que chega é carregado pelo ar. Com a difusão do metanol no ar, a distância entre a extremidade do capilar e o nível do líquido varia com o tempo, o que chamamos de difusão pseudoestacionária através de um filme gasoso estagnado. Essa variação em função do tempo foi coletada em duas temperaturas, a 25 graus Celsius e a 40 graus Celsius, com um fluxo de ar de 10 ml por minuto. Agora, iremos abordar os resultados que foram obtidos. Utilizando a equação aqui apresentada e fazendo a regressão linear dos dados obtidos, foi possível calcular, a partir do coeficiente angular da reta, o coeficiente de difusão do metanol em ar, aqui representado por DAB. Para isso, as informações de massa molecular, pressão de vapor do metanol para ambas as temperaturas e a sua massa específica, pressão atmosférica e constante universal de gases foram obtidas na literatura e por meio de cálculos teóricos. Para a temperatura de 25 graus Celsius, os valores obtidos resultaram na seguinte reta. Os resultados nos permitiram uma boa aproximação linear, conforme podemos observar pelo seu coeficiente de correlação satisfatório, acima de 0,9. Através do valor obtido para o coeficiente angular da reta, o coeficiente de difusão do metanol no ar foi calculado, obtendo o seguinte valor. Este coeficiente foi calculado para a temperatura média dos pontos coletados, já que se observou que esta não se manteve constante em 25 graus durante o experimento. Para a temperatura de 40 graus Celsius, os valores se ajustaram melhor à reta da regressão linear, obtendo um coeficiente de correlação ainda mais elevado. Com o valor aqui apresentado, para o coeficiente angular, o coeficiente de difusão foi calculado, obtendo assim o valor de 1,95 vezes 10 na menos 5. Assim como para o experimento de 25 graus Celsius, se observou que a temperatura não se manteve constante a 40 graus Celsius durante o experimento. Por isso, foi utilizada a temperatura média dos pontos coletados para a realização dos cálculos.
Para avaliarmos como o coeficiente de difusão varia de acordo com a temperatura, primeiro, obtivemos o valor do coeficiente de difusão para 20 graus Celsius na literatura e então aplicamos a seguinte correlação. Assim, obtivemos os valores teóricos para o coeficiente de difusão indicados pela linha laranja do gráfico. Podemos comparar os valores experimentais e teóricos pelos erros relativos percentuais. Para a temperatura de 301 Kelvin, o erro foi de 13%, e para a temperatura de 316 Kelvin, foi de 10%. Esses pequenos desvios podem ser creditados tanto ao erro humano, da observação da régua para medir o nível do metanol, como da equação utilizada e as suposições que foram feitas, como assumir que a concentração de metanol na extremidade aberta é nula, usar média logarítmica e descrever o gás pela lei dos gases ideais. Embora sejam coerentes, a aplicação dessas simplificações resultam nos erros observados.